aula de hoje vamos falar sobre propriedades das probabilidades. No capítulo 2, parte 2. Então, nosso sumário é apenas esse item, propriedade das probabilidades. Bom, vamos começar então com algumas propriedades básicas das probabilidades. Então, no teorema 1.1, nós temos essas propriedades básicas anunciadas. Então, da definição de probabilidade, nós temos que P, probabilidade do conjunto vazio igual a zero, probabilidade de um conjunto A complementar de um evento A complementar igual a 1 menos a probabilidade do evento A ocorrer. A probabilidade da união de dois eventos é a probabilidade A mais a probabilidade B menos a probabilidade da interseção A com B. E se A é um evento com elementos ômega 1, ômega 2, infinitos contáveis elementos de ômega, então a probabilidade A é dada pelo somatório das probabilidades de cada elemento desse, de ômega I variando de 1 a infinito. Então vamos provar essas propriedades básicas. Então a parte 1, a gente pode pensar no ômega como a união do próprio ômega com um conjunto vazio. Assim, da propriedade 1 da definição de probabilidade, nós temos que, nessa propriedade 1, que P do espaço amostral é igual a 1. A probabilidade do próprio ômega é 100% igual a 1. E observando que os dois eventos são excludentes, então, ômega é interseção com vazio dá vazio, temos, usando a propriedade 3, que a probabilidade de ômega é a probabilidade da união de ômega com o φ, sendo eles excludentes. A probabilidade da união é a soma das probabilidades. Então, vai dar a probabilidade do ômega mais a probabilidade do φ. Mas a probabilidade do ômega da propriedade 1 é igual a 1, a probabilidade do ômega é igual a 1 e a probabilidade do φ, portanto, é o que nós queremos determinar. Então, a probabilidade de φ é igual a zero. Para provar a propriedade 2, vamos pensar no ômega como a união de dois eventos, o A com o seu complementar. A união com A complementar dá o espaço amostral completo. Portanto, A e A complementar são excludentes, porque os elementos que estão A não estão no seu complementar por definição. Logo, a probabilidade do ômega é a probabilidade da união desses dois eventos. A probabilidade do ômega é igual a 1, a probabilidade da união é a soma das probabilidades pela aditividade, que é a propriedade 3 da medida de probabilidade que nós vimos na aula passada. Então, é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de A complementar, desde que essa união seja composta de eventos excludentes, como é o caso aqui. Portanto, se nós isolarmos a probabilidade de A, nós vamos ter que a probabilidade de A complementar, nós vamos ter que a probabilidade do A complementar é igual a 1 menos a probabilidade de A. E, para demonstrar a propriedade 3, vamos particionar a união com B em eventos mutuamente excludentes. Então, a gente pode particionar essa união, esse evento, a união com B, pela interseção, é um dos eventos. Então, esse A união com B vai ser a união desses três eventos aqui. A interseção com B, interseção dos dois, o A complementar interseção com B e o A interseção com B complementar. Vamos ver numa figura que fica mais fácil. Então, a união com B é toda essa área roxinha mais cinza aqui. Ela pode ser particionada na interseção, essa região cinza aqui, de A com B. A interseção do B complementar, tudo que não está no B. Interseção com A, então essa área roxinha do lado de cá. Lado esquerdo aqui. E tudo que não está no A é o A complementar. Interseção com B dá essa outra área roxinha aqui. Então, a união com B é toda essa área roxinha, mas a área cinza do meio. Ela é dada pela união desses três eventos aqui. A inter B complementar, A inter B e A complementar inter B. Então,
A probabilidade de A união com B é a probabilidade da união desses três eventos que são mutuamente excludentes, são disjuntos. Ó, os elementos que estão aqui na parte roxa não tem interseção nenhuma com o que está na parte cinza, que por sua vez não tem interseção nenhuma com o que está na parte roxa. Então, a probabilidade da união desses três eventos é a soma pela propriedade da atividade da probabilidade, propriedade 3 da definição de probabilidade. Então, a probabilidade da união desses três eventos, que é igual à união de A com B, é a soma da probabilidade de A inter B complementar, mais a probabilidade da interseção, mais a probabilidade de A complementar B. E a gente pode também pensar como sendo a probabilidade de A mais a união de A, né, que é essas duas partes, esse roxinho lá de cá, mais esse cinza aqui, então isso aqui é o A. União com B, com a B interseção com A complementar, ou A complementar interseção com B, isso dá a união de A com B. Então, probabilidade de A mais a probabilidade do evento A complementar inter B. Bom, e a probabilidade de B? A gente também pode escrever a probabilidade de B como o B pode ser dado pela união desses dois eventos que são mutuamente excludentes. A inter B e A complementar inter B. Ora, a probabilidade da união de dois eventos que são mutuamente excludentes, nós vamos ter que a probabilidade de B é igual à probabilidade dessa interseção mais a probabilidade do A complementar inter B, que é a parte roxa. Bom, então vamos subtrair a probabilidade da A união com B menos a probabilidade de B. Então, se nós subtrairmos aqui, nós vamos ter essa diferença, isso menos isso, do lado de cá, da igualdade. Agora, do lado de cá, P de A mais P de A complementar inter B, menos essa parte toda aqui, que é a probabilidade de B. Então, menos P de A inter B, menos P de A complementar inter B, que resulta em P de A menos P de A inter B. Por quê? Porque isso aqui menos isso, né, essa parte aqui vai se cancelar com essa parte aqui, vai sobrar P de A menos P de A inter B. Se nós passarmos, portanto, o P de B para o outro lado, nós vamos ter o resultado almejado da probabilidade de A união com B, é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção A com B. A prova do 4, então o nosso conjunto A, ele pode ser dado pela união de conjuntos AI contáveis, infinitos contáveis AIs. Cada AI é um W formado por um único elemento, um único resultado de ômega. Então o A1 é o da ômega 1, o A2 é o conjunto, é o evento com ômega 2 e assim por diante até o A infinito, que seria o ômega infinito. Então, são subconjuntos simples, disjuntos e contáveis. Olha, o A1 só tem o ômega 1. O A2 só tem o ômega 2. E eles são disjuntos. Porque o elemento ômega 1, que é presente no A1, não tem nada a ver com o elemento ômega 2 que está no A2. Então, eles são disjuntos, não tem elementos incomuns. Não podem ocorrer simultaneamente. E são contáveis porque nós temos infinitos contáveis valores subconjuntos de ômega, que são eventos. Então, o A é a união desses AIs. Ora, então usando a propriedade 3 da atividade da probabilidade, a probabilidade da união dos AIs, que é a probabilidade do A, é dada pela soma das probabilidades dos AIs. Ora, mas a probabilidade do AI é a probabilidade de ocorrência do elemento ômega I. Então, essa soma aqui é o resultado final da prova. Então, porque o A é dado pela união dos AIs, concluindo assim a prova. Bom, nós acabamos de mostrar uma das propriedades ali, que é chamada de princípio da inclusão e exclusão, que é a probabilidade da união de dois eventos. Imaginemos agora que nós temos N eventos. Vamos generalizar esse resultado, que é o princípio da inclusão e exclusão, para N eventos. Então, se nós tivermos N eventos,
Então, a probabilidade da união desses eventos, a probabilidade da união dos AIs I variando de 1 a N, é dado por essa regra que está aqui. Probabilidade, soma das probabilidades dos AIs, de cada elemento da união, probabilidade de cada evento da união, somados de 1 a N, menos as probabilidades das interseções 2 a 2, AI interseção com a J, para todo I menor que J, isso variando até N. Então, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6, até 1 com N, depois 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. Então, todas as interseções 2 a 2, e depois 1 menos, 1 mais as probabilidades das interseções triplas, a I, a J e a K, para I menor que J, menor que K. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, até 1, 2, N, e assim por diante. Todas as interseções. Então, é 1 menos, 1 mais. O próximo seria 1 menos. A soma de todas as interseções possíveis quádruplas, e assim por diante, até a última interseção, que é a interseção dos N eventos, e o mais ou menos é dado por essa regrinha aqui. Menos 1 elevado a N, não, N mais 1. Se o N for ímpar, esse expoente é par, então esse aqui fica com mais. Se o N for par, isso aqui dá ímpar, a soma, um número par com mais 1 dá ímpar, e menos 1 elevado a um número ímpar vai dar negativo. Então, o último termo pode ser estar subtraindo ou somando, depende do N. Então, soma dos eventos individualmente, subtraídos da soma das interseções duplas, das probabilidades das interseções duplas, mais a soma das interseções triplas, menos a soma das interseções quádruplas, até chegar na interseção dos N eventos. Então, a prova é um pouquinho complicada nesse caso, mas vamos lá. Vamos provar por indução. Ora, para N igual a 1, a união de um único evento é o próprio evento, então é igual a P de A1 e acabou. Então é trivial. Para N igual a 2, nós já vimos na prova a propriedade 3 do teorema 1.1, que acabamos de apresentar. Então, para N igual a 1 vale, para N igual a 2 vale. Agora, vamos supor, por hipótese, que o teorema vale para N menos 1. Então, a probabilidade da união de I variando de 1 até N menos 1 de AI vai valer, por hipótese. Então, agora nós temos que provar que também vale para N. Então, essa é a regra da indução, o princípio da indução. Então, vamos fazer a união dos AIs, sendo a união dos AIs de 1 a N, sendo a união dos AIs até o penúltimo, até N menos 1, I variando de 1 até N menos 1. E, como está faltando o enésimo evento. Então, deixamos o enésimo evento a parte aqui dessa união até o penúltimo elemento. Então, a união até o penúltimo elemento, união com o último, dá a união completa dos N eventos. Ora, vamos chamar essa parte aqui de B. Então, B união com a N. B união com a N. Então, B, como dissemos, é a união do primeiro ao penúltimo evento. Aí. Então, usando o resultado 3 do teorema 1.1, que é a probabilidade da união de dois eventos, nós temos que a probabilidade de B união com a N, que na verdade é a probabilidade da união de todos os eventos, né? Porque isso aqui é uma linguagem simplificada, mas a gente sabe lá do teorema que é a probabilidade do B mais a probabilidade do AN, probabilidade do evento, mais a probabilidade do outro, menos a probabilidade da interseção dos dois. Interseção de B com AN. Ora, mas quem é B? B é a união dos AIs. Então, nós temos, substituindo B pelo que ele é, por B é a probabilidade da interseção da união dos AIs até o penúltimo evento. Mais a probabilidade do AN, menos a probabilidade da união dos N-1 eventos
interseção com o último. Interseção com o último vem daqui. Bom, então a probabilidade da união do AI fica aqui, repete aqui. E a probabilidade da união essa união aqui, nós fizemos a seguinte passagem. A probabilidade da união do AI, veja que é a união de todo mundo em interseção com a N. Isso corresponde à interseção do A1 com o AN unido com a união com A2 com a N, A3 com a N. Fazer a união e fazer a interseção com a N é a mesma coisa que pegar a interseção de cada elemento aqui com a N e fazer a união dessas interseções. A1 com a N, união com A2 com a N, A3 com a N e assim por diante. Então, essa passagem que foi feita aí. Podemos agora usar a hipótese de indução nos eventos. Qual que era a nossa hipótese? Que o nosso união dos AIs, a probabilidade da união dos AIs é válida para N-1. Então, nós assumimos isso. Vamos chamar essas interseções agora, AI com a N, de BI. Então, A1 com a N é o B1, o A2 com a N é o B2 e assim por diante. Então, essa união do 1 ao penúltimo de cada evento com o último evento, até o penúltimo, a gente vai escrever como união de BIs. Ora, mas a gente sabe, por hipótese, que é a nossa hipótese, que vale, esse teorema vale para N-1, e vamos provar que vale para N. É isso que nós estamos fazendo. Então, a probabilidade de B união com a N, que é a probabilidade da união de todo mundo, dos AIs todos, está aqui, ela é a probabilidade da união dos AIs, reescrevendo isso, mais uma vez, que veio lá de trás, a probabilidade do AN, e como nós chamamos o BI dessas interseções, a probabilidade da união. Então, aqui nós podemos aplicar a nossa hipótese, e aqui nós podemos aplicar a nossa hipótese, mantendo a probabilidade do AN intacta. Então, é um pouquinho chato, que é muito extenso, depois vocês vejam com calma isso, né? Então, isso vai resultar no quê? A probabilidade da união dos AIs, usando o princípio do teorema, que vale para isso, então vamos usar essa regra, mas até N-1, tá? Então até N-1. Então aqui, todo lugar de N vai ser substituído por N-1, porque nós estamos assumindo por hipótese que isso é válido. Então, a probabilidade da união dos AIs aqui é a soma das probabilidades individuais, veja, até N-1, menos a soma das interseções do AI com a J e menor que J, mas até N-1, mais as interseções triplas I, JK, I menor que J, menor que K, até N-1 e não N, porque por hipótese isso é válido, até a interseção dos N-1 elementos. Então, essa parte aqui vem até aqui. Essa parte aqui. Agora, nós temos P de AN, está aqui. E agora vamos fazer a mesma coisa. Somatório das probabilidades, usar a hipótese. A união de N-1 evento é a soma das probabilidades individuais, menos a soma das interseções dos A2, mais a soma das interseções triplas, até chegar no último, que era N-1, mas o nosso N agora é até N-1, porque nós temos união de 1 a N-1. Então, N-1 mais 1, probabilidade da interseção dos N-1 Bs. Então, a gente pode verificar que essa probabilidade do BI são probabilidades das interseções de 1 até N-1 das interseções duplas. E, de maneira geral, a interseção de K eventos BIs é a interseção de A1 com até a K e interseção com o AN, porque os BIs são interseções com AN, tá? Então temos que lembrar isso. Então o B1 é uma interseção do A1 com a N, o B2 é a interseção do A2 com a N e assim por diante. Então, aparece a interseção do AN aqui, porque ela está presente na decomposição aqui. Então, isso aqui vai aparecer um K mais um termo aqui. Para K, variando de 1 até N-1.
Portanto, a probabilidade da união dos AIs é, veja, eu tenho essa soma aqui e mais a probabilidade do AN. Então, vou somar para todos eles. Probabilidade do AI mais probabilidade do AN. Vou só rearranjar os termos. Então, aqui eu tenho a probabilidade do AI inter AJ para I menor que J. E as interseções duplas quando eu abrir esses casos aqui, ó, do BI. Ó. Então, aparece esse termo aqui do BI, que veio lá do BI. Ó, então, a probabilidade do BI ó, menos a somatória da probabilidade do BI. Então, a probabilidade do BI é a interseção dupla. AI com AN. AI com AN. Então, apareceu esse termo aqui, AI com AN. Veja, aqui eu faço para 1 com 2, 1 com 3, até 1 com N menos 1. O 1 com o N está de cá. Então, eu posso depois rearranjar essa soma aqui na soma de menor que J até N. Essas duas partes que eu estou destacando com a chave. As triplas é a mesma coisa. Aqui vai até N menos 1. As triplas com o enésimo elemento vem lá das interseções do BI. Quando o K é igual a 2. E assim por diante até o penúltimo e o último termos. Que, se a gente somar esses termos que nós destacamos aqui, a gente chega certinho na probabilidade da união dos AIs, é somatório, menos das probabilidades individuais, menos as duplas, mais as interseções, a probabilidade das interseções triplas, até chegar na interseção de todo mundo. Então, o teorema vale também para N, supondo que vale para N menos 1. Portanto, vale para 1, vale para 2, supondo que vale para N menos 1, vale para N, então, por indução, fica mostrado que o teorema vale para todo tamanho, para todo N. Bom, uma outra propriedade muito importante das probabilidades relacionadas a eventos é chamada monotonicidade. Então, se A e B são dois eventos, portanto, nós podemos atribuir probabilidades a eles, são mensuráveis, e o A está contido em B. Então, se isso acontece, a probabilidade de A é menor ou igual à probabilidade de B. Vamos ver isso? Então, se o A está contido em B, o esquema é igual a esse que está aqui na figura. O A está contido no B. Então, se a gente particionar esse B em duas comunhão, né, em dois eventos, e mostrar que o B é a união dessa partição, né, obviamente, você está particionado, é a união deles, então eles são mutuamente exclusivos, são disjuntos. Então nós temos o evento A, e essa coroa em roxo aqui é o que? É o que não está no A, então tudo está fora aqui do A, do cinzinha, então envolvendo o branco, do ômega, do espaço amostral, mas na hora que eu faço a interseção com B, o que não está no A, mas está em B. Então, fica essa coroa aqui, ó, roxinha aqui, essa região roxinha aqui. Então, a gente vê claramente que o conjunto A e o conjunto A complementar interseção com B, esses dois eventos, são mutuamente excludentes. E a união deles, obviamente, né, essa coroa em roxo e essa área em cinza vai reconstruir o conjunto B, o evento B. Então, o evento B é a união do A, cinza, união com A complementar interseção B, roxinho aqui. Então, essa união desses dois eventos disjuntos, mutuamente excludentes, A e A complementar inter B. Tá? Então, a probabilidade do B é a probabilidade dessa união. Ora, pela atividade da probabilidade, a probabilidade da união de eventos mutuamente excludentes é a soma das probabilidades. Ora, a probabilidade B, então, é a probabilidade da união desse evento com esse, portanto, é a probabilidade do A mais a probabilidade do A complementar interseção com B. Mas pelo axioma 2 da definição de probabilidade, o que nós falamos lá? Que a probabilidade de qualquer evento é maior ou igual a zero. Então, essa probabilidade dessa interseção é maior ou igual a zero. Portanto, a probabilidade dessa interseção, quem é a probabilidade dessa interseção? É P de B menos P de A. E ela é maior ou igual a zero. Portanto, se ela é maior ou igual a zero, passando o P de A para lá, a gente verifica que o P de B é maior ou igual a P de A. Portanto, P de A é menor ou igual a P de B, concluindo assim a prova. Então, se o A está contido em B,
a probabilidade do A é menor que a probabilidade de B. Se ela for o próprio B, aí vale a igualdade aqui. É contido igual, não sei como fala isso em português. Então esse símbolo aqui que eu estou falando. Como resultado direto desse teorema, se A está contido em B, podemos expressar, olha lá, daqui, ó, probabilidade de A complementar inter B é P de B menos P de A. Então, gerou essa regra aqui. Ok? Então, sai imediatamente para dentro. Bom, vamos definir o que eu mencionei anteriormente ali, mas ficou meio jogado, né? Vamos definir, então, o que é uma partição de ômega. Então, vamos considerar uma coleção de infinitos contáveis eventos A1, A2, A3, etc., mutuamente excludentes. Então, é importante, eles são eventos disjuntos. O A1 inter A2 não tem elemento comum, o A1 inter A3 não tem elemento comum, o A1 inter A4 não tem elemento comum, o A2 inter A3 não tem elemento comum, o A2 inter A4 não tem elemento nenhum. Ou seja, todas as interseções para I diferente de J, de AI a J, é o conjunto vazio. Então, ela formará uma partição se e somente se essa coleção de eventos, se a união, né, de I variando de 1 a infinito de AI é o próprio ômega. É claro que quando a gente fala coleção contável de eventos, pode ter infinitos eventos ou podemos ter um número finito de eventos, não precisa necessariamente infinito. Colocar como infinito aqui só deixa mais geral o teorema. Então, se tivesse n elementos, a união de 1 a n de AI deveria dar um ômega. Então, isso não é restritivo. Então, aqui tem um exemplinho que nós temos 11 eventos e o ômega, esse retângulo que está aqui. Então, o A1, o A2, o A3, veja, eles não têm interseção entre eles. O A4, o A5, o A6, o A7, o A8, o A9, o A10 e o A11. Não tem interseção entre eles. Então, esses 11 eventos, essa coleção de 11 eventos, é uma partição de ômega. Tá? Porque a união deles forma ômega e eles são disjuntos. Aqui eu coloquei um conjunto B, né? Porque a gente vai usar daqui a pouquinho. Veja que o B tem algumas interseções aqui, ó, com o A4, com o A5, essa regiãozinha aqui, com o A9, uma região maior, com o A8, com o A11, com o A10. Não tem interseção com o A2, não tem interseção com o A1, com o A6, com o A7. Tá? Então, alguns com o A3. Não tem interseção com alguns dos eventos, mas tem com outros. Então, estou destacando no conjunto B nessa partição. A partição são esses 11 eventos aí, essa coleção de 11 eventos. Então, da figura 1 aqui, nós podemos ver que o evento B pode ser decomposto na união de eventos mutuamente excludentes a partir dos eventos que formam a partição. Então, o B ele pode ser dado pela união quando eu tenho infinitos eventos, da união nessa coleção, de I variando de 1 a infinito. Na figura seria de 1 a 11. Dos AIs inter B. Ora, mas e alguns deles que não tem seção? Vai ser a união com um conjunto vazio. O A6, por exemplo, qual que é a interseção dele com B? Φ. E o Φ, união com as outras partes. Tá vendo? Então, se eu fizer a união dessas partes, 10, 10, 10, 10, 10 e dessa, mais as interseções vazias, que é Φ, com os outros eventos que estão lá, eu recomponho o B. Então, o B pode ser expresso como uma união dos elementos dessa partição com o próprio B. Tá? Então, esse é um resultado, uma definição importante para a gente reconhecer e apresentar a lei da probabilidade total, que é a versão incondicional. Depois apresentaremos a versão condicional disso, quando falarmos de probabilidades condicionais. Considerando os eventos A1, A2, A3, essa coleção, formando uma partição contável do espaço ômega. Quando eu falo contável, tem infinitos, mais contáveis tem associação 1 para 1 com os números inteiros do espaço amostral ômega, e B é um evento qualquer da sigma álgebra F, portanto B é um evento, ele vai ser mensurável, é um subconjunto mensurável, nós podemos atribuir probabilidade. Então a probabilidade do B é dada pela probabilidade dessas interseções. Por quê? Porque o B, como acabamos de mostrar,
O B é a união dessas interseções aqui, de AI com B. Mas quando for vazio, não tem problema. União de um vazio com alguns que tem, né, elementos aqui não tem interseção, então vou unir um vazio com essa parte para recompor o B. Ora, esses eventos aqui, essa parte, que são essas interseções não nulas, não vazias, elas são disjuntas. Então, uma união disjuntas, de eventos disjuntos. Portanto, a probabilidade da união desses eventos disjuntos é a soma dessas probabilidades, por isso que virou soma aqui. Tá? Então, porque a prova é imediata. A prova é a probabilidade do B, mas o B é a união dessas interseções, I variando de 1 a infinito. A probabilidade da união, pela definição 3, que é a aditividade da probabilidade, a probabilidade da união de eventos, sendo esses eventos disjuntos, é a soma das probabilidades. Portanto, virou soma aqui. A probabilidade da união é a probabilidade da soma e a prova é imediata. Tá? Essa é a lei da probabilidade total. Versão incondicional. Um resultado muito importante vem desse teorema 1.5, a desigualdade de Boole, desigualdade para a probabilidade da união de eventos. Depois falaremos da probabilidade da interseção de eventos. Então, vamos considerar uma coleção finita de eventos, A1, A2, A3, AN. Então, a probabilidade da união desses AIs, não estamos falando nada dessa coleção, que são mutuamente excludentes, nada disso. A probabilidade da união desses eventos é menor ou igual a soma das probabilidades desses eventos individualmente. E essa desigualdade é conhecida como desigualdade de Boole. Quando que isso aqui daria igual? Ora, nós já falamos. Se os eventos aí forem disjuntos, essa coleção de N eventos aqui for uma coleção disjunta, de eventos disjuntos, então, ou mutuamente excludentes, então a probabilidade da união é exatamente a soma das probabilidades, que é o teorema, que é o axioma 3 da definição de probabilidade que nós vimos na aula passada. Vamos provar a desigualdade de Boole. Então, a ideia da desigualdade de Boole é construir uma equivalência entre a união dos eventos AIs com a união de eventos BIs. Então, a união de AI vai ser igual à união de BIs. Mas quem são esses BIs? Esses BIs, eles são eventos que nós vamos considerar eventos disjuntos. Ora, então quem que vai dar a probabilidade da união dos AIs? A soma das probabilidades dos BIs, porque a união dos AIs é igual à união dos BIs que nós vamos construir. Então, nós podemos aplicar a propriedade 3 da definição de probabilidade, que falhou o LaTeX, desculpem, mas era para citar o teorema, mas não está nesse arquivo, então saiu essas interrogações, não percebi isso, perdão. Então, o nosso B1 vai ser o próprio A1. O nosso B2 vai ser o A2 complementar. Então, veja bem, B2 com A2, B1 com A1. O A2, desculpe, é o A2 interseção, não é complementar não. É o A2 interseção com o complementar do A1. Agora, no B3, o B3 vai ser o A3 interseção com quem? Com a união do A1 e A2 complementar. Então, do complementar da união do A1 com A2. Até o BN, que é o AN interseção com quem? Com a união de todos os outros, até o penúltimo, complementar. Então, com o evento complementar, a união dos AIs, e para I variando de 1 até N-1. Olha, difícil ver isso? Vamos fazer um exemplinho para N igual a 3. Ó. Então, o B1 vai ser o próprio A1. Então, vai ser esse marronzinho cinza, que ainda é mais escuro. Então, o B1 é igual ao próprio A1. Quem é o B2? É o A2 interseção com o A1 complementar. Quem que é o A1 complementar? Tudo que estiver de fora desse cinza escuro aqui é o A1 complementar. Quando eu fizer a interseção com o A2, que é esse conjunto que está aqui, vai dar essa área roxinha. Então, veja, o B1 e o B2 vão ser mutuamente excludentes. E a união do A1 com o A2 dá a união do B1 com o B2. Vamos para um terceiro conjunto. Quem é o B3? É o A3 interseção com quem? Com
com tudo que não tiver na união de A1 a 2. O que é tudo que não estiver na união do A1 a 2? É o A1 a 2 complementar. Então, tudo que não tiver nessa região cinza escuro e essa região roxinha aqui, a hora que eu fizer a interseção de tudo que está de fora desses dois conjuntos aqui, com o A3 vai me dar essa área em azulzinho clarinho aqui. Então, veja, o B1 é o próprio A1, o B2 é uma parte do A2 que não tem nada em comum, interseção comum nenhum com o B1. O B3 é uma parte do A3 que não tem interseção nenhuma nem com A1 e A2 que vieram antes dele. Se eu fizer um A4, vai ser a mesma coisa, vai ser um conjunto que não tem interseção. E veja também, com os demais anteriores. O B1, o B2 e o B3 são mutuamente excludentes. A união do azulzinho com o roxinho com o cinza escuro vai dar a união do A1, A2, A3. Então, a união do A1, A2, A3 é a união do B1, B2, B3. E o B1 é o próprio A1, o B2 está contido no A2 e o B3 está contido no A3. Então, tem essa propriedade além disso. Então, o B1 está contido igual a 1, é o próprio A1 nesse caso. O B2 é uma parte do A2, então ele está contido em A2. E o B3 está contido em A3 apenas. Tá? E está contido nele. Então, a união dos AIs é igual à união dos BIs. E os BIs são mutuamente excludentes. Então, aí a gente ilustrou aqui por causa de 3, né? Fica muito difícil fazer uma ilustração com um número grande de eventos aí, mas essa é a lógica. Então, o que dá as interseções BU com BJ? Conjunto vazio. O cinza não interage com essa parte roxinha, que não interage com essa parte azul. Então, dá o conjunto vazio. Para todo I diferente de J, variando de 1 até N. Logo, pelo axioma 3 da definição de probabilidade, então, o que eu quero dizer com isso? Que os Bs formam um conjunto, uma coleção de eventos disjuntos. Então, a união dos AIs, a probabilidade da união dos AIs é igual à probabilidade da união dos BIs. Ora, a probabilidade da união dos AIs é igual à probabilidade da união dos BIs. E os BIs são disjuntos. Portanto, a probabilidade da união de eventos disjuntos é a soma das probabilidades desses eventos, de 1 até N. Então, verifica-se que o BI está contido em AI. Aquilo que eu disse. O B1 é o próprio A1, o B2 está contido no A2 e o B3, essa área azulzinha aqui, ó, está contida no A3. Perdão. Então, significa o quê? Pelo teorema da monotonicidade, quando um evento está contido no outro, a sua probabilidade é menor que a probabilidade do evento em que ele está contido. Então, a probabilidade do BI, para todo I, é menor ou igual à probabilidade do AI. Não, o do B1 é igual à própria probabilidade do A1, porque o B1 é o próprio A1. A probabilidade do B2 é menor, estritamente menor do que a probabilidade do A2, e assim sucessivamente. Então, é menor ou igual aqui porque tem caso. O primeiro caso ele é sempre igual ao A1. Então, a soma das probabilidades dos BIs é menor que a soma das probabilidades dos AIs. Ora, a probabilidade da união dos AIs é essa soma aqui, que por sua vez é menor ou igual a isso. Então, portanto, essa probabilidade aqui que é igual a isso, se isso é menor que isso também é menor que isso, porque isso é igual a isso. Concluindo assim a prova. Então, a outra desigualdade, teorema 1.6, é a desigualdade para a probabilidade da interseção de eventos. Então, nós temos N eventos, a probabilidade da sua interseção do AI, interseção dos AIs, I variando de 1 até N, é maior ou igual a 1 menos a probabilidade da soma das probabilidades dos AIs complementares. Ó, não é a soma dos AIs, é dos AIs complementares. Isso é conhecido como desigualdade de Bonferroni. Essa desigualdade de Bonferroni é muito utilizada nos testes de comparações múltiplas. A gente usa a desigualdade de Bonferroni para, por exemplo, para fazer uma proteção global e garantir a confiança global em 1 menos alfa, por exemplo, dos testes de hipóteses simultâneos. Tá? Em muitas áreas, quando não tem um procedimento que garanta a confiança global, a gente usa a desigualdade de Bonferroni para isso. Então, vamos ver como funciona. Então, o de Boole é a probabilidade da união.
né? E agora a desigualdade de Bonferroni é uma desigualdade da interseção de n eventos. Então essa probabilidade da interseção é 1 menos a soma das probabilidades aí complementares. Bom, aí a gente vai ter que usar algumas regras que a gente viu aqui. A gente viu que a interseção dos AIs invariantes de 1 a n é igual à união dos AI complementares complementar, né? Então nós vimos essas regras anteriormente. E nós podemos escrever que o ômega, o espaço amostral completo, é a união dos AIs complementares, né? É um A, conjunto A, união com um A complementar. União dos AIs complementares. Ora, mas isso aqui é a própria interseção dos conjuntos. Então a gente pode escrever um ômega como a união dos AI complementares com a interseção dos AIs. Tá? Então, no final, é isso que a gente quer. Mas vamos aplicar aqui. Esse evento aqui, se ele está unindo com o seu complementar, obviamente ele é disjunto, ele é mutuamente excludente. Essa união, essa outra união aqui complementar dela. A mesma união complementar. Se é complementar, não tem elemento em comum. Então, a probabilidade do ômega é igual à probabilidade dessa união, dessas duas uniões. O que acontece, então? Propriedade 3, axioma 3, da definição de probabilidade. A probabilidade da união de eventos complementares é a soma das probabilidades desses eventos. Então, a probabilidade do ômega é a probabilidade disso mais a probabilidade disso. A probabilidade do ômega é a probabilidade dessa união, portanto, a probabilidade disso mais a probabilidade disso. Por que mais? Porque são eventos disjuntos, isso com isso. Então, esse evento é disjunto, é mutuamente excludente desse outro evento, que é a união desses AIs complementares, complementar. Então, a probabilidade do ômega é 1. Então, se a gente isolar aqui, ó, essa probabilidade é a probabilidade do ômega, que é 1, menos a probabilidade disso aqui. Está aqui. A probabilidade disso é isso, que é 1, menos isso. Então, foi escrito aqui. Mas nós vimos que essa quantidade aqui é isso. Então, essa probabilidade aqui é isso. Que dá isso. Então, se a gente fizer os AI complementares dessa expressão aqui, correspondentes ao AI do teorema 1.5, que é o teorema da desigualdade de Boole anterior, que é a probabilidade da união, né? Então, nós temos a probabilidade da união. Então, a gente vai ver que a probabilidade da união dos ACs é menor ou igual à soma dos AIs complementares, é menor ou igual à soma das probabilidades dos AI complementares, pela desigualdade de Boole. Né? É só trocar o que era AI lá, virou AI complementar, só a nomenclatura que mudou. Poderia ser BI, poderia ser qualquer outra letra aí, para representar um evento qualquer. A probabilidade de união de eventos é menor ou igual à soma das probabilidades dessa união, né? Desigualdade de Boole. Agora, se a gente pegar esse 7 aqui, essa desigualdade, e substituir lá no 6, né? Então, 1 menos a probabilidade da interseção é igual a essa probabilidade da união. Então, vou rearranjar essa expressão aqui, ó. Essa probabilidade aqui, passo para lá, somando, passa essa aqui subtraindo para cá. Foi isso que foi escrito aqui, ó. 1 menos essa probabilidade, 1 menos essa probabilidade, é igual à probabilidade da união dos AI complementares. Ora, e a probabilidade dos AIs complementares é menor ou igual à soma das probabilidades. Portanto, isso é menor ou igual a isso. E, portanto, rearranjando a expressão, a gente tem que a probabilidade da interseção é maior ou igual a 1 menos a soma das probabilidades aí complementares, como a gente queria mostrar. Então, a nossa aula é por aí. Muito obrigado. Até a próxima.